O show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERD, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Luciana Jardins, moradora de Copacabana. Ela nos contou que o marido tem 40 anos e que há alguns dias estava apresentando um quadro de tosse e fadiga. A preocupação da nossa ouvinte aumentou ainda mais quando ele começou a se queixar de muita falta de ar. Preocupada com a situação do marido, pois em tempos de pandemia, esses sintomas podem indicar um diagnóstico de Covid-19, ela o levou ao médico e após a realização de alguns exames, ele foi diagnosticado com histoplasmose. Por isso, ela pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, Luciana Jardins. Você sabe que eu tive nos últimos 2 meses em meu consultório pacientes que eu investiguei Covid com as queixas exatamente iguais ao do teu marido. E acabou que o diagnóstico foi de histoplasmose e não de Covid. Que por um lado até bom, porque a gente vai ver a histoplasmose tem tratamento, se bem que, em uns poucos casos, ela pode evoluir tanto quanto a Covid, podendo inclusive causar a morte. Eu ontem coloquei no meu Face, na chamada para o nosso programa, tem muitos seguidores, ficaram curiosos, doença da caverna, doutor Silvio. Até eu fiquei, confesso. Pois é. Então vamos tentar explicar e a família Tupi haverá de entender por que se chama, também é conhecida a histoplasmose como doença da caverna. Como é que a gente pega a histoplasmose? Em primeiro lugar, uma micose. Eu tenho 2 tipos de micose. A micose superficial, que é aquela que normalmente provoca lesões de pele. O exemplo mais conhecido é uma chamada dermatofitose, daquelas manchas esbranquiçadas na pele. Não é pano branco não, família Tupi, é uma micose, porque ela tem as bordas todas irregulares. E temos as micoses profundas, ou seja, uma doença causada por um fungo, e no caso da histoplasmose vai ser o Histoplasma capsulatum, o nome desse fungo, que é inalado. Inalado como? Veja bem, solo rico em matéria orgânica. Então, onde tem fezes ressecadas de morcegos, principalmente, mas outros pássaros, até aves de criação, como galinhas. Elas são infectadas pelo histoplasma e são eliminadas através das fezes que ressecam. E vira aquela poeirinha muitas vezes, né? Quando aquela poeira levanta, fica nos aerossóis exatamente igual o SARS-CoV-2 fica na Covid, em suspensão no ar. O incauto passa por ali, evidentemente que sem a máscara, não estamos em época de pandemia. Então ele entrou. Em caverna eu tenho muito morcego. Então normalmente quando o indivíduo vai fazer aquelas explorações, aquelas expedições, entra em caverna, é possível que naquele ar que ele respira dentro da caverna, eu tenha chamados esporos do Histoplasma capsulatum. Entendi. E ao ser inalado, ele vai direto para o pulmão, para a região do alvéolo pulmonar. E ali o organismo do indivíduo tenta bloquear com um sistema de defesa nosso, os macrófagos, são células de defesa. Só que ele tem uma fase, e em 90% das pessoas é mais ou menos assim, quando o sistema imunológico desse indivíduo atua como deve atuar, em todos, mas nem sempre acontece isso, ele bloqueia, vai para os linfonodos, que são os gânglios linfáticos da região do hilo e do mediastino, eventualmente vai para os chamados órgãos do sistema retículo endotelial. Aí eu tenho fígado, baço, linfonodos gástricos e a doença fica ali autolimitada. E veja bem, ao contrário do marido da nossa querida ouvinte Luciana, sem sintoma. Quando muitos sintomas parecidos com o de uma gripe, que o indivíduo sequer dá muita bola para isso. Mas em outros casos, como no caso do marido dela, a coisa pode persistir, vai procurar auxílio médico e cabe ao médico, evidentemente, fazer o processo de investigação diagnóstica, mas eu vou esperar que você vai me perguntar e eu aguardo. Agora, doutor Silvio, uma pessoa que já tem algum tipo de problema respiratório, corre, caso seja diagnosticada com essa doença, mais risco? Pois é, então vamos falar as formas da doença, né? A mais comum, a prima infecção, ela geralmente é assintomática. Mas se for um indivíduo com mais de 40 anos, como é o caso do marido da nossa ouvinte, que tenha, por exemplo, a chamada DPOC, o doutor Silvio com as siglas dele, a vida está invadida por siglas, né?
doença pulmonar obstrutiva crônica. Por exemplo, bronquite crônica e enfisema. Esses indivíduos que já têm uma chamada pneumopatia de base, já têm uma doença no pulmão, uma vez invadidos por esse fungo, evidentemente que o quadro clínico pulmonar, ele pode se transformar na chamada histoplasmose pulmonar crônica cavitária. Por que cavitária? Porque forma cavidades dentro do pulmão, exatamente igual a outra doença que é muito prevalente aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, sobre a qual a gente já falou algumas vezes aqui no Serviço de Saúde, mas que família Tupi voltaremos a falar, que é a tuberculose pulmonar. Sim. Então, quando eu faço a radiografia, eu vejo aquela caverna. Olha, no Rio de Janeiro não é o Dr. Silvio, não. Qualquer médico fala, deve ser tuberculose. Evidentemente que antes de começar o tratamento, a gente procura isolar o micoplasma tuberculose, que é o agente causador da tuberculose. E, para surpresa, às vezes aparece o histoplasma capsulatum. Opa, não é a micobactéria da tuberculose, é um fungo histoplasma. E, evidentemente, que o tratamento para uma condição é de determinado modo, para outra é diferente. Mas você tem razão, viu? Heleno, se tem uma doença pulmonar, tem mais de 40 anos e você inadvertidamente, porque ninguém evidentemente vai respirar esporos de um fungo que estão no ar, você não vê aquilo no microscópio. Sim. Se por acaso inalar, você pode ter essa forma crônica cavitária, que não é pior não, tem outra que é pior que essa. Vamos falar sobre prevenção, doutor Silvio? Antes disso, eu queria falar da forma clínica mais grave. Se porventura um indivíduo tiver alguma deficiência do sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do organismo desse indivíduo não consegue represar esse fungo e deixá-lo inativo, esse fungo pode se disseminar por vários órgãos, inclusive para o sistema nervoso central, provocando uma forma de meningoencefalite. É uma meningite com inflamação do cérebro. Você sabe que esses casos, que são a chamada histoplasmose disseminada aguda, mesmo com tratamento, a taxa de mortalidade é muito alta. Mas quando é que isso acontece? Crianças muito pequenas, indivíduos portadores da AIDS, portanto é uma doença, inclusive, como chamamos no nosso Medication, definidora da síndrome da imunodeficiência humana, que é a AIDS, e indivíduos que estejam usando medicamentos imunossupressores, como todos aqueles que foram submetidos a algum transplante de órgão. Esses indivíduos podem evoluir para essa forma de histoplasmose disseminada aguda, que pode evoluir para o óbito. Prevenção. Isso, Você me perguntou? sempre o mais importante, né? Veja bem, sabendo-se que é uma doença que é provocada pela inalação de esporos que ficam em suspensão no ar, alguns profissionais são mais sujeitos a isso. Por exemplo, pessoal da construção civil. Pô, Silvio, o que tem a ver construção civil com doença da caverna? Porque quando eu faço a demolição de uma obra, levanta aquela poeira. Certo. Não é por outra razão. Inclusive que algumas empresas corretamente solicitam aos seus funcionários para, no processo de demolição, utilizarem máscaras. Sim. Por quê? Porque naquela poeira que sobe, posso ter o esporo da histoplasmose, do histoplasma capsulatum. Sem dúvida. E eu estou protegendo esse indivíduo com o uso da máscara, é uma barreira de proteção. Uma outra coisa é você molhar o solo. Você sabe que o solo que tem o histoplasma, ele é úmido e quente. E ele tem uma forma que só se torna ativa quando penetra no organismo do corpo humano com uma temperatura corpórea em torno de 37 graus. Sim. Aí ele sofre uma transformação e ele pode infectar e provocar doença naquela pessoa. Mas se eu, por exemplo, estou num lugar qualquer, se eu jogar água e umidificar o solo, eu diminuo o risco daquele pó subir e eu inalá-lo. Ele fica no chão. Ah, tá, entendi. Agora, a Maria Aparecida, nossa ouvinte da Vila da Penha, mandou uma pergunta aqui. Serve para o pombo também, para as fezes do pombo, doutor Silvio? Ou Aparecida, qualquer ave, inclusive os pombos. E há quem deseja eliminar esses pombinhos, símbolos da paz, por conta da histoplasmose. O que, convenhamos, eu digo, a gente não corrige um problema criando outro problema. Sim, Então, na verdade, nada a fazer com relação aos pombos, a não ser, evidentemente, se você tem um pombal, joga um pouquinho de água onde tem os dejetos dele, exatamente para aquela poeira que tem essas partículas que eventualmente tem o histoplasma, porque em alguns animais, como os seus gatinhos, Sim. se eles inalam a poeira, eles não vão transmitir, não. Eles vão adoecer de histoplasmose. Entendi. Gatos, cães,
gado bovino. Em outros animais, como os pássaros, e aí a gente inclui os pombinhos da Aparecida, eles ficam lá e eles são eliminados pelas fezes. E essas partículas misturadas com poeira, o vento bateu, ficou em suspensão, pode ficar em suspensão algumas horas. A pessoa desavisadamente passou, respirando aquele ar que está seco, ressecado, com essas partículas, pode se infectar pelo Histoplasma capsulatum. E eu repito, 90% das pessoas, tanto quanto de forma análoga, ocorre com o SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19. 90%. No caso da Covid, 80%. No caso da histoplasmose, um pouco mais. 90% vão ter poucos sintomas. E sequer vão ter ciência de que inalaram o histoplasma. Tanto que, às vezes, fazendo exames ao acaso, repara-se que aquela pessoa foi infectada, mas não tem doença. Ah, doutor Silvio, então eu vou tratar essa pessoa. Nananina, não. A medicina tem algumas regras básicas, o que não ajuda atrapalha. Essa é a minha regra principal. Se aquele histoplasma que está ali naquele indivíduo, que está encapsulado, que está absolutamente inerte, inativo, não provoca doença, por que eu vou submeter esse indivíduo a um tratamento e não há medicamento sobre a face da Terra que não tem efeitos adversos? Sim. Então eu não vou ajudar rigorosamente nada e eventualmente eu vou causar algum efeito colateral com o uso de uma droga que, eu repito, na maioria dos casos é desnecessária. Mas, quando eu tenho a forma pulmonar crônica cavitária e principalmente a forma disseminada aguda, urge fazer-se um tratamento. Cabe ao médico infectologista, pneumologista ou a um clínico geral com conhecimento suficiente fazer os agentes antifúngicos necessários. E veja bem, o tratamento dessa condição pode se estender por 6 meses até 2 anos, com o uso do medicamento, evidentemente sempre sob supervisão e vigilância médica. Algo a acrescentar para encerrar nosso bate-papo de hoje? Apenas pensando que depois disso a família Tupi entendeu por que histoplasmose muitas vezes é chamada doença das cavernas. As imagens de histoplasmose têm uma forma crônica. Faltou falar uma coisinha. Você sabe, quando eu saio daqui, eu vou fazer a revisão aqui nos meus alfarrábios. Eu falei, poxa, bobão, você esqueceu de falar isso. Sempre tem um detalhe, mas hoje eu me lembrei a tempo. Existe uma forma crônica de histoplasmose que dá lesões na pele e nas mucosas. São umas lesões com umas úlceras profundas, feias para burro. E ontem, vendo imagens de histoplasmose na internet, eu vi umas imagens que eu mesmo falei, caramba, isso é histoplasmose, olha que coisa feia, principalmente na mucosa oral, na boca e às vezes na narina, provocando deformidade. Essa forma de histoplasmose cutânea mucosa, ela ocorre em menos de 10% dos casos, mas ela tem tratamento com os agentes antifúngicos. Então tem essa forma que eu ia me esquecendo, que não é pouco importante, apesar de relativamente rara. É basicamente isso, e convidar a família Tupi para nos ouvir na semana que vem, se vocês ainda suportarem ouvir falar de tanta informação de saúde. Estava pensando o que falar, um ouvinte me pediu, doutor Silvio, eu tenho lúpus. Já falou sobre lúpus? Olha, faz tempo, né? Vamos reprisar? Vamos. Lúpus eritematoso sistêmico, porque eu estava falando com a Lelê. Lelê, olha, para não pegar na pegadinha, já que se fala tanto de pegadinha, né? Tem o lúpus discoide, que é o lúpus cutâneo, e tem o lúpus sistêmico, que é aquele que a gente vai falar. Porque ela, tadinha, fica pesquisando para fazer as perguntas, vai que eu estudo uma coisa, ela pergunta outra. É verdade. Eu vou encrencar ela e eu vou ficar encrencado. Então, falar do lúpus sistêmico, é uma doença que meus colegas reumatologistas, meu abraço ao chefe da reumatologia do Hospital Federal de Servidores do Estado, Dr. Mauro Goldfarb, ao meu irmão, professor titular, que já esteve aqui comigo, Dr. Geraldo Castelar, lá da UERJ, a todos vocês que nos brindam com esse conhecimento, eu vou tentar transmitir aqui domingo que vem. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, meu querido amigo, um grande abraço, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem, uma semana abençoada, família Tupi. Obrigado, Helena. Um abraço, querido. 9h45.